7 de setembro, feriado nacional, data que se comemora a independência do Brasil. E nós convidamos a professora de História do Brasil da nossa Universidade Estadual de Londrina, a professora Enesila de Lima, para a gente falar sobre essa data tão significativa. Boa tarde, professora Enesila, que bom tê-la conosco. Prazer é meu. 7 de setembro existiu? Não. O 7 de setembro foi uma data construída a posteriori, já no século XIX, mais para meados do século XIX. A rigor, o que existia mesmo é a colonização portuguesa e já no final do século XVIII, no governo do Marquês de Pombal, surge a proposta de um poderoso império lusitano, que seria um império constituído de Brasil e Portugal, e ele passa a ser efetivado já no começo do século XIX, e é o Souza Coutinho, né, o Rodrigo de Souza Coutinho, que é o ministro Dom João VI, que elabora uma proposta do chamado poderoso Império Luso-Brasileiro. Ah, tá. Então, daí, Império do Brasil, posteriormente. Então, quando você tem, Mafalda, a elevação do Brasil a reino em 1815, com a família real no Brasil em 1808, a elevação do Brasil a reino em 1815 significa o quê? A implantação do projeto do poderoso Império Luso-Brasileiro. Foi assim que se constituiu. Então, aí quando você tem os conflitos, as cortes portuguesas, o retorno de Dom João VI em função... Porque o Brasil passa a ser importante, né? Então, abertura dos portos em 1808 e elevação do Brasil a reino, grandes melhoramentos. Você tem a missão francesa vindo para o Brasil, então o Brasil começa a despontar. Claro que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de recursos naturais, o Brasil é extremamente superior, né? Então daí a proposta, porque na medida que o rei vem para o Brasil, Portugal se esfacela, a pobreza toma conta de Portugal e o rei no Brasil. Então, a proposta do poderoso império seria uma forma de, através do Brasil, se salvar Portugal. O Brasil seria a salvação de Portugal. Certo. Então, para impedir uma possível separação, o projeto do poderoso Império Luso-Brasileiro, né? Então, quando o rei retorna, isso é complicado, porque ele retorna em 1821, por exigência das cortes de Lisboa, e ele deixa Dom Pedro como regente do Reino do Brasil. Veja, então eu tenho ainda Reino de Portugal e tenho o Reino do Brasil. Né? E os conflitos se dão na medida que tem uma Assembleia Constituinte para fazer a constituição do poderoso Império Luso-Brasileiro. E aí o Brasil manda os representantes das províncias brasileiras para fazer parte da Constituinte que está se discutindo em Portugal em 1821. E até 22 existem muitos conflitos, porque Portugal quer que fechem os portos, grandes melhoramentos que já haviam ocorrido no Brasil fossem, se retroagisse a isso, e os brasileiros querem manter um projeto de união do poderoso Império Luso-Brasileiro. Não houve uma concordância entre as duas partes, os deputados portugueses e os deputados brasileiros, porque Portugal empobreceu e o Brasil era a única. E eles queriam, então, retorno à situação de colônia. Como é que se retorna algo que é reino à situação de colônia? Para os brasileiros isso seria impossível. Então há um atrito. Os deputados brasileiros retornam, não ficam. E aí Dom Pedro convoca uma assembleia no Brasil para fazer a constituição do Brasil-Reino. A coisa evolui, os conflitos entre as cortes de Lisboa e o Brasil evoluem e Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil. Veja, isso significa o quê? Uma ruptura feita pelos brasileiros, mineiros, paulistas e cariocas no Rio de Janeiro, na Câmara do Rio de Janeiro. E aí vem a coroação de Dom Pedro no dia 12 de outubro como imperador do Brasil. É a separação. A independência não se dá quando Dom Pedro é aclamado imperador e dia 12 de outubro de 22, quando ele é coroado imperador do Brasil. Então, independência, 7 de setembro, Riacho do Ipiranga, isso não existiu. Isso foi uma construção feita posteriormente. Para justificar.
e para a posteridade. Sim, sim, sim. Então, na verdade, os brasileiros que hoje, eles praticamente não se comemora mais a independência, do Brasil. Não, ficou uma coisa assim, é um 7 de setembro, mas pouco se fala, pouco se discute. Menos significativo. Menos significativo. É mais um feriado. Sim. É mais um feriado. Tornou-se mais um feriado. Essa é a grande verdade. É. Porque, na verdade, ele foi coroado imperador em 12 de outubro. 12 de outubro de 22. De 1822. Exato. Agora, a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, concorda, professora? É uma sociedade autoritária. Ela tem raízes autoritárias porque a origem dela é uma origem escravista, né? Relação de dominação senhor-escravo acaba abarcando as demais relações. Então, é uma sociedade extremamente autoritária e marcada por uma questão patrimonial, né? Então, como a origem da terra é a origem da riqueza e a única propriedade existente no Brasil até 1850 é o escravo, não existe outra propriedade porque a terra é doada. A gente vai ter a primeira lei de terras no Brasil em 1850, então aí surge uma propriedade que vai substituir o escravo, porque foi assinada a lei de extinção do tráfico negreiro. Então, toda essa constituição da sociedade brasileira dá a ela um caráter autoritário e patrimonialista, propriedade como princípio, de certa forma, vamos dizer, uma falda da cidadania. Né? Então, eu tenho uma sociedade nitidamente, ela é autoritária ainda hoje. Quer dizer que hoje a crise que o país atravessa, ela está refletida lá atrás nesse passado que temos. Nós temos esse passado que ainda está no presente, ele tem inúmeras permanências no presente. E, se você prestar atenção, inúmeras coisas que poderiam ser resolvidas de forma mais tranquila, elas são sempre resolvidas no grito. Você tem que recorrer à justiça, inúmeras coisas. Isso significa, e você recorre inúmeras vezes, você protela muitas decisões, e significa que, em que medida eu posso esticar mais essas vantagens? É uma sociedade de tirar vantagem, em que aí você tem hoje o que? A instância pública misturada com a instância privada, né? O público se apropriando do privado, o privado tirando vantagem em cima de relações com o público. Está aí hoje posto nessa questão que nós vivemos no Brasil, né? Olha, mais uma vez a gente tem que agradecer a professora Enesila de Lima, porque eu tenho certeza que milhares de pessoas não conheciam e não sabiam disso, que o 7 de setembro, a independência do Brasil, não existiu. É uma construção. Obrigada, foi ótimo. É isso. Um prazer vir aqui, jovem. A terceira vez, desde que eu Obrigada, você é ótima. Obrigada por ter vindo.